Posteriormente, a segunda grande etapa do livro, que vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 16, verso 31, eu terei, naqueles dias havia juízes em Israel. Então eu tenho, do capítulo 3, verso 7 até o 16, 31, essa estrutura. E a última etapa, que vai do capítulo 17, verso 1, até o final do livro, que é o capítulo 21, verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel. Então eu tenho 3 grandes blocos. O primeiro, naqueles dias não havia Josué em Israel. Segundo grande bloco, naqueles dias haviam juízes em Israel. E na última etapa, não haviam reis em Israel. Essa é a ordem com que o livro se estabelece. E é nesse sentido que toda a história vai ser revelada a nós. Eu quero mostrar para vocês, antes de adentrarmos ao aspecto teológico desse livro, algumas matérias preliminares. Além dessa ordem de estruturação, eu queria que você prestasse atenção em alguns pontos preliminares desse livro. Primeiro, lembre-se que Juízes 1, irmãos, ele vai lidar com o segundo movimento da conquista de Canaã. Então, eu tenho o primeiro movimento, que está lá no livro de Josué, no capítulo 1 ao capítulo 12, eu tenho o primeiro movimento, isto é, eles entram na terra prometida, eles destroem os inimigos, os muros caem, e eles estão dentro da terra agora. O segundo movimento vai ser dentro da terra, eles vão expandir a conquista, eles vão dominar os seus inimigos e expulsá-los de lá. Isso não acontece imediatamente quando eles entram na terra, mas foi ordenado por Deus que acontecesse paulatinamente. Então lembre-se disso, nós estamos lidando com o segundo movimento da conquista de Canaã. Segundo aspecto preliminar importante, irmãos, muitos leitores de Juízes, não é? Eles vão perceber e vão levantar a questão que sempre levantam, não é? O problema moral da conquista. Como foi horrível, como foi terrível ler e reler no texto a maneira como Deus ordenou a destruição daqueles inimigos. Eles eram mortos, eles eram destruídos, e desde a criança de colo até os velhos, todos eram mortos, e isso levanta uma questão moral. Por que isso e por que Deus permite isso? Para nós, irmãos, leitores da nossa época, principalmente no mundo que nós vivemos, não é? Parece absurdo, até porque ferir o sentimento de alguém já é algo absurdo. Imagina um tipo de ordenança de destruição como essa, em que a pessoa é ordenada a matar os seus inimigos. E o capítulo 1, ele descreve isso com detalhes. Por exemplo, quando um dos reis teve os dedos cortados, para que nunca mais ele pegasse em espada, e nunca mais ele fosse um homem de guerra. A ordem era que todos os inimigos fossem destruídos. O problema é que quando você vê a brutalidade dessas ações, você se esquece que aqueles não eram inocentes. Aqueles não eram inocentes. É interessante que o Senhor descreve isso com muita clareza, irmãos. Quem eram esses que habitavam essa terra? Por favor, sem desmarcar Juízes, mas quero que você abra o texto comigo, em Deuteronômio capítulo 9, verso 4 a 6. Deuteronômio capítulo 9, verso 4 a 6. Diz assim as Escrituras Sagradas, irmãos: quando, pois, o Senhor teu Deus estiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti.
Veja, é pela maldade dessas nações. Ainda o texto: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É cumprimento de promessa e execução de juízo contra aqueles que se levantam contra o Senhor. Sem desmarcar o livro de Deuteronômio, indo para o capítulo 18, veja o que são eles na prática. Deuteronômio 18, verso 9 a 14, diz assim um texto sagrado: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A razão é para que vocês entendam quem são eles. Eles são aqueles que consultam mortos, fazem adivinhação, agoureiros, adoradores de falsos ídolos, e são violentos nos seus atos. Eles matam os próprios filhos. Os próprios filhos. É interessante que no próprio capítulo 1 de Juízes, a história que é contada, especialmente no verso 6 do capítulo 1, te dá uma luz de como eles eram. Veja, nós temos um exemplo de Deus executando juízo. É interessante que a narrativa ela não nos deixa solto, ela nos dá um exemplo momentâneo, direto, de como eles viviam. O que Deus faz aqui? Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Agora veja o que disse o rei que teve os polegares das mãos e dos pés cortados. Disse a Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas da minha mesa. Veja, ele cortou os dedos de 70 reis, e eles comiam migalhas debaixo da mesa dele. Aí você olha para Deus exercendo juízo sobre eles e diz: que Deus bruto! O próprio inimigo disse: Deus me deu a paga. Deus me deu a paga. Eu estou recebendo aquilo que eu fiz. Eu estou colhendo o que eu plantei. Esse é um aspecto preliminar importante, porque eu preciso ler Levítico com cuidado, Juízes com cuidado, para que eu não caia no equívoco de achar que o que está acontecendo aqui é o Deus do Antigo Testamento que não tem misericórdia. Pelo contrário, é o Deus justo que executa juízo sobre todos os maus. Ora, irmãos, os abortistas, as feministas que amam falar, que adoram matar os seus filhos no ventre, as escolas que ensinam ideologia de gênero, vocês acham que, tendo o favor do governo e aplauso da mídia, escaparão do Deus Todo-Poderoso? Vocês estão enganados. Os teus dedos serão cortados, a tua alma será ceifada. Deus não poupará
os inimigos que não se arrependem dos seus pecados. Você acha que oferecer um filho a Moloque é abominável? O que você acha de oferecer o seu filho por causa de uma carreira, por causa de viagens e por causa de benefícios nessa vida? O que você acha de entregar o teu filho para ser instruído pelos cananeus e no final querem que seus filhos adorem a Deus? E você não entende porque os seus filhos são inimigos do Evangelho, porque eles não amam a verdade, porque eles andam longe do Senhor. Você entregou os seus filhos a Moloque e você deu para que os homens ensinassem os seus filhos o caminho por onde eles devem andar. Certamente o Senhor cobrará de nós, porque não fizemos o que o Senhor nos ordenou fazer. Terceiro aspecto preliminar importante que eu quero frisar aqui, irmãos. Vamos olhar para a estrutura do capítulo 1, por favor. O capítulo 1, podemos dividi-lo basicamente em 3 grandes partes. A primeira grande parte é apenas 2 versos, que é o verso 1b até o 2. Veja comigo, que é o que nós chamamos de a segurança e a instrução de Yahvé. Diz o texto: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então eu tenho aqui o guia. Do capítulo 1, verso 3 ao 21, eu tenho o sucesso de Judá. Esse é outro bloco grande, só que esse é o maior deles. Do capítulo 1 do capítulo 1, verso 3 ao 21, eu tenho o sucesso de Judá. E, por outro lado, eu tenho do verso 22 até o 36, o fracasso do reino norte, ou o fracasso dos que habitam no norte de Israel. Isso vai do verso 22 ao 36. Veja que é a história da tribo de José em diante. Preste bem atenção, irmãos. Eu tenho Deus instruindo, eu tenho o sucesso das tribos de Judá e eu tenho o fracasso das tribos do norte. Isso é tão interessante para nós, não é? Algumas observações importantes nessa estrutura. Primeiro, a abertura inicial do verso 1, mostrando Yahvé guiando e assegurando que eles possuirão a terra, como sempre fez. O Senhor é quem dá essa segurança a eles. Só que essa segurança, ela forma um contraste intrigante com aquilo que acontece no capítulo 2, verso 1 e 5. O que é que acontece lá, irmãos? A acusação de Yahvé contra eles e a ameaça do Senhor contra eles. Lá no início, eu tenho guia e segurança do Senhor, e no capítulo 2, verso 1 a 5, eu tenho o Senhor ameaçando-os e acusando-os de graves pecados. As 2 maiores seções do capítulo 1, ela tem também um contraste interessante. Eu já citei aqui parte dela. Primeiro, o verso 3 ao 21 mostra o sucesso de Judá, e o 22 a 36, a falha, o erro do norte. Isso, só tenha isso em mente, irmãos. Por que isso é tão importante? Você vai entender que no processo dessa história, lá no livro de Reis, você vai encontrar a divisão dos reinos, do norte e do sul. E você vai ver que o reino que vai ser destruído completamente primeiro é o reino norte, que tem sua capital Samaria. E aqui você tem a semente de tudo, isto é, sempre o norte é aquela região que vai se apartar do Senhor e sempre vai fazer aquilo que é contrário à sua lei, para que você compreenda que quando o juízo de Deus vier sobre Samaria,
você tem uma história completamente organizada, desde Juízes até o livro de Reis. Essa é a ordem em que a revelação ela vai acontecendo. Um outro aspecto que eu queria frisar aqui, irmãos, eu acho que é importante notar, você não vai ver isso em português, apenas uma informação que ainda se tem muita coisa para se avaliar dela, mas é uma informação interessante. Você vai perceber que do capítulo 1, capítulo 1, verso 1 até o 2:5, você vai perceber que as grandes partes desse texto, né, o verbo utilizado para subir é o verbo alá, o verbo alá em hebraico. É engraçado porque eles vão subir contra, o verbo é esse, sempre é o verbo que vai encharcar o capítulo 1 e o capítulo 2. Isso não é percebido em português, obviamente. Na língua hebraica isso chama a atenção pelo fato de que esse é o verbo, irmãos, que é exatamente usado, é desse verbo que vem a palavra holocausto, olá, que é quando o sacrifício sobe até a presença de Deus. E porque o lugar de adoração é um lugar alto, o monte do Senhor, eles sobem ao Senhor, o sacrifício vem ao Senhor. Então, esse é um verbo que é utilizado de enxurrada no capítulo 1, chamando a nossa atenção também estruturalmente para o que vai acontecer nesse livro. Diante dessas questões, vamos chamar assim, introdutórias do livro, para que a nossa mente seja organizada naquilo que vamos fazer nesse trabalho, vamos agora para, à luz dessa estrutura, as questões teológicas que se levantam aqui, né? As questões teológicas que são estabelecidas aqui no texto. É engraçado que você vai perceber uma imagem clara, irmãos, da excelência divina e da maneira como Deus guia Israel em vários aspectos em todo o capítulo que nós estamos analisando. Primeiro, Israel ou Judá recebem orientação e direção divina e recebem segurança divina. Nós lemos verso 1 e 2 do capítulo 1, dizendo que o Senhor assegurou a eles que eles possuiriam. Agora veja o verso 19, no que diz respeito ao norte. Verso 19 diz assim: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Apenas a parte A do verso. Veja bem, parte A do verso: esteve o Senhor com Judá. A segurança, a experiência de poder e ao mesmo tempo a presença do Senhor com eles. O Senhor esteve junto com eles. Por que isso é tão interessante, irmãos? O Senhor guia, o Senhor mostra o poder. Verso 4: subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. O poder, ele guia, ele mostra o poder e ele diz: eu estive presente no meio dele. É apenas assim que você vai perceber o sucesso de Judá. A vitória de Judá, irmãos, está exatamente porque o Senhor estava no meio deles. O Senhor os guia, o Senhor revela o seu poder e o Senhor diz: o Senhor está no vosso meio. O Senhor está no vosso meio. Então nós devemos perguntar ainda uma coisa interessante, irmãos. Como Deus se revela ainda? Se revela mostrando o seu poder e a vitória que vem dele apenas? E o que mais ele se revela? Perceba isso. Depois que acontece com a morte de Josué, o que ocorre com Israel? O Senhor, e aí é uma discussão muito grande, por que o verso 1 começa dizendo depois da morte de Josué? Qual é a lógica disso? Preste atenção
como a história se repete. Vamos lá, volte comigo. O que o Senhor está dizendo, primeiro, Ele guia, Ele tem poder e é por causa dele que Judá vence. Segundo, como Êxodo começa, irmãos? Êxodo começa com a morte de José. Como Josué começa? Com a morte de Moisés. Como Juízes começa? Com a morte de Josué. Como o primeiro livro dos Reis começa? Com a morte de Davi. Você percebe a estrutura, que não é apenas em juízo, mas ela é organizada pelo autor de maneira extraordinária. Apesar de tudo isso, morreu José, morreu Moisés, morreu Josué, morreu Davi, e o reino de Deus não entrou em colapso. Nem mesmo a sepultura, quando engoliu os servos mais preciosos de Deus, pôde deter o reino e o avanço do reino de Deus. O reino permanece mesmo diante da morte dos servos de Deus. Josué morreu. Agora veja o verso 2, capítulo 1. Josué morreu, mas eu entreguei a terra a Judá. Verso 2. O Senhor, respondeu o Senhor, Judá subirá. Morreu Josué, quem nos guiará? O Senhor responde, Judá nos guiará. Ora, irmãos, nós não devemos perder de vista essa ênfase teológica tão preciosa. Jamais. Nós, principalmente cristãos da atualidade, que temos a tendência em colocar a nossa esperança em heróis humanos. E imaginamos que vamos descansar se tal e tal coisa acontecer no nosso meio. O Senhor aqui nos ensina: o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Essa é a segurança que a igreja tem. Um texto que eu acho lindo e que sempre uso nessas circunstâncias é a bela descrição da vocação de Isaías. No ano da morte do rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano da morte do rei, eu vi aquele que está sentado no trono e governa todos os reinos da terra. Você acha que quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, disse aos seus discípulos essas palavras: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? Submetam-se ao meu governo, sigam os meus mandamentos, vivam segundo a minha palavra, porque eu estarei convosco até a consumação do século. Uma outra maneira interessante teológica de podermos analisar essa primeira sessão é o fato de que Judá, irmãos, recebe a ordem de ir e convida logo uma tribo para ajudá-lo. Veja, o texto diz assim, verso 3: disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo. Tem um comentário muito bom do livro de Juízes, que é de Tim Keller. É um comentário prático, assim, muito bom. Eu não sei se já tem em português esse comentário,
Algumas obras dele já tem em português, alguns comentários dessa série já tem em português. Acho que Juízes já tem também em português. Eu estou sendo informado que já tem em português esse livro de Juízes. É excelente a maneira como ele aborda o livro. Eu gosto muito daquela abordagem. Eu tenho uma dificuldade apenas na análise desse texto particular, em que ele vai olhar para esse texto e dizer o seguinte, que na realidade Judá desobedeceu ao Senhor, que o Senhor entregou nas mãos dele e ele chama alguém para ajudá-lo. Ele chama Simeão para socorrê-lo. Outros comentaristas vão dizer que na realidade isso não é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, irmãos, é o que eles aprenderam com Josué e com Moisés. Ora, lembra quando as 2,5 tribos já tinham dominado toda a região que eles iam dominar antes do Jordão? Então Josué disse o que a eles? Subam conosco, destruam os inimigos e depois vocês voltam para assumir a terra. A ordem foi feita da mesma maneira, não há nada diferente aqui. Ele pede ajuda de Simeão. Judá disse a Simeão: seu irmão, suba comigo, para que eu tome a minha porção. Lutemos contra os cananeus, e eu também lutarei contigo por tua porção. Então Simeão foi com ele. Judá foi com Simeão, seu irmão, e eles atacaram os cananeus que viviam nessa região. Verso 17 do capítulo 1. Quando os filhos de José, presumivelmente aqui Efraim e Manassés, atacaram, veja, e eles agiram também de forma a criar uma estrutura de acordo. Como eles fizeram, irmãos? Verso 22 do capítulo 1, veja o que diz o texto. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. Subiu também a casa de José contra Betel. Você vai perceber que aqui nesse texto, não é? O texto vai declarar que eles sobem juntamente para a batalha. Cada vez, irmãos, que Israel agia de alguma maneira em unidade, Yahvé lhes dava vitória. Perceba, tanto aqui quanto lá, tanto no norte como no sul, todas as vezes que eles agiam em unidade, o Senhor lhes concedia vitória. Nós deveríamos pensar sobre esse texto um pouco mais, eu diria, irmãos. Como que nós precisamos pensar acerca da unidade corporativa do povo de Deus? Não é torturar o texto fazer essa aplicação em hipótese alguma, irmãos. O texto que nós já expusemos no domingo anterior, de Efésios capítulo 3, verso 17 e 18, veja como a lógica desse texto se aplica ao texto que nós estamos lendo aqui. Lá, Efésios capítulo 3, versículo 17 até o verso 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Tendo o entendimento do que é o amor de Cristo por nós, tendo a compreensão do que o amor de Cristo representa para nós, irmãos, não é algo que significa viver isoladamente, em hipótese alguma. Veja o que ele diz: junto com todos os santos, chegar ao conhecimento. A unidade e a comunhão do povo de Deus não é
a ideia de que os cristãos são fracos e precisam. É uma condição fundamental para experimentarmos a força e a vitória do nosso Deus. A força e a vitória do nosso Deus. Todas as vezes que eles estiveram unidos na batalha, o Senhor lhes concedeu vitória. Todas as vezes. E todas as vezes que eles estiveram em conflito, o Senhor os puniu. Preste atenção que essas são implicações que podem chamar a nossa atenção, porque a unidade do povo de Deus é algo que foi comprado pelo sangue de Cristo e que deve ser demonstrada no modo como nós vivemos. Eu não posso vencer se eu divido. Eu não posso vencer se nós não sairmos juntos para a batalha. O texto, nessa primeira sessão, nos dá uma imagem bela de como o Senhor opera de maneira adequada com o seu povo em muitas circunstâncias. O que vimos, por exemplo, no rei que teve os dedos cortados, quando vimos o caso de Caleb, a quem derrotar Criat-Séfer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher, e aqui mostra como que eles conquistam. O Senhor mostra aqui um relacionamento amoroso, o amor dele para com essa moça o fez lutar para que ele possuísse aquela terra. E nós podemos ainda pensar, irmãos, que as histórias que Deus narra não são com verdades e declarações diretas da verdade, mas são com episódios vívidos da ação de Deus no meio do seu povo. Como ele agiu com o rei, como ele agiu com Caleb, o Senhor mostra como ele opera no meio do seu povo, mas principalmente na unidade do seu povo. Segundo aspecto que eu quero frisar, irmãos, nessa mensagem, é não apenas aspectos teológicos extraídos da estrutura, mas agora da própria geografia, como o texto está aqui estabelecido por nós. Veja, o que o autor vai fazer quando as tribos do norte passam agora a não fazer aquilo que Deus ordenou. Veja comigo o verso 27 do capítulo 1, irmãos, por favor. Manassés não expulsou. Veja o verso 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalho esforçado e não os expulsou. Verso 29. Efraim não expulsou os cananeus. Verso 30. Zebulon não expulsou os habitantes. Versículo 31. Azer não expulsou os habitantes. Você vai encontrar ainda 32. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. E o 33, Naftali não expulsou os habitantes. Perceba que ali eles dominam e colocam aqueles povos debaixo de trabalho forçado, eles têm o poder sobre eles, mas eles não expulsam. A ordem de Deus era, eles iam dar continuidade à invasão, ou melhor, à tomada da terra, e eles fariam isso agora como Josué fez. Só que paulatinamente eles iriam expulsar essas pessoas. O que eles resolveram fazer? Eles não expulsaram. Ele pega todas as tribos do norte e descreve: ninguém expulsou os inimigos.
apesar de estabelecer um padrão. Eles colocavam os inimigos debaixo de trabalho forçado. Debaixo de trabalho forçado. Por que Deus queria que os cananeus fossem expulsos, irmãos? Lembre-se, não era por uma questão pragmática, mas uma questão espiritual. O Senhor vai dizer, literalmente, em Êxodo, no capítulo 23, verso 33, volte comigo, por favor, Êxodo 23, verso 33, escute bem o que o Senhor diz por meio de Moisés. Êxodo capítulo 23, verso 33. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isto te será cilada. Era uma ordem inequívoca. O Senhor disse em Deuteronômio 7, não entrega os teus filhos, as suas filhas, para que eles não adorem os seus deuses. Não entregue as suas filhas ou seus filhos aos seus, para que eles não adorem os falsos deuses. Não era uma questão pragmática, não era porque o Senhor não queria que eles ficassem por perto, porque Ele sabia que eles seriam por cilada contra eles. Israel deveria eliminar os cananeus e outras cidades. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor ordenou que eles deveriam ordenar e eles deveriam destruir todos os centros de culto, os altos, os cultos a Baal, a deusa dos céus. Eles deveriam destruir todos os deuses. E o Senhor os fez capaz de fazer isso, de maneira gradual. O Senhor não apenas ordenou, mas Ele os fez capaz de fazer isso. Se a população nativa de Canaã, irmãos, fosse tolerada, levariam Israel a um casamento misto em pouco tempo. E você daria adeus ao pacto. Os netos não saberiam mais quem é Deus. Eles iriam olhar para a fertilidade de uma nação e até mesmo a produção agrícola de um povo e diria: Yahvé é como um raio da fertilidade desse Deus. Yahvé é como os deuses dessa nossa época. Yahvé é como os deuses dos homens. Eles não iriam reconhecer. Eles não iriam diferenciar mais o que é o certo e o errado. E logo em seguida, eles iriam se casar com aqueles que adoram os falsos deuses. Tolerância e suicídio dormem na mesma cama. Tolerância e suicídio dormem na mesma cama. Quando toleramos o pecado, quando não tratamos dele com a seriedade devida, em pouco tempo seremos condenados, porque nos envolvemos com aquilo que não destruímos. O texto diz no verso 28, no verso 30, no verso 33, no verso 35, a seguinte expressão: os cananeus, os amorreus se foram colocados debaixo de trabalho forçado. O que significa dizer isso, irmãos? Eles eram fortes o suficiente para expulsá-los, mas eles preferiram dominar do que expulsar. Ao invés de expulsar, irmãos,
e agir como Deus havia ordenado. E ele, Israel, era capaz de fazer isso. Ele os colocou debaixo de trabalho forçado. Canaã agora era dominada por Israel. Parece obediência a Deus. O Senhor disse: expulsa. Ele disse: nós vamos dominar. Nós vamos guardá-los aqui. Nós vamos colocar debaixo de trabalho forçado aqui. Um sucesso pragmático. Israel dominava os seus inimigos. Preste atenção, irmãos. Sucesso pragmático e falha espiritual parece que são estranhos, mas são combinações bem possíveis. Sucesso e falha. Parece sucesso, mas não são. Israel usufrui o fato de ser superior, mesmo não sendo fiel. E a superioridade parece dar a impressão de que nós estamos fazendo o que Deus quer. A superioridade não significa fidelidade. Essa exortação vem para nós hoje, irmãos. É possível para um crente ter as marcas do sucesso e, entretanto, ser um fracasso aos olhos de Deus. Ser um fracasso aos olhos de Deus. O sucesso cristão, seja pessoal ou mesmo na obra evangélica, não é a mesma coisa, irmãos, do que agradar a Deus. Não é porque a igreja está crescendo, não é porque as coisas estão indo bem, que nós estamos sendo fiéis ao Senhor. E nós confundimos isso. Está dando certo, a coisa está caminhando bem. Lembre-se disso. O Senhor disse a Moisés: fere. Não disse fere a pedra, ele disse fala a pedra para que saia água. Em Números, Moisés, irado com o povo, feriu a pedra, saiu água da pedra. O sucesso da sua ação não era fidelidade a Deus. O que Deus disse a ele: você não santificou o meu nome, porque não fez o que eu te ordenei fazer. Não confunda, irmãos, o sucesso da sua vida, o bem da sua casa, porque está tudo bem na sua família, o fato de Deus estar aprovando o modo de viver. Não seja pragmático, avalie o seu coração. Israel achava que estava sob controle e estava pecando contra o Senhor completamente. Você sabe o que vai acontecer na sequência? No capítulo 2, verso 1 a 5, vem o choro, mas do verso 6 ao 10 do capítulo 2, o que é que eu tenho, irmãos? Uma nova geração chegando. Aí do verso 11 até o capítulo 3, verso 4, eu tenho o curso da apostasia descrito. Aquele sucesso levou Israel à apostasia. O aparente sucesso levou Israel à apostasia. E aí nós chegamos na conclusão do capítulo, que é o capítulo 2, 1 a 5. Rapidamente, o Senhor olha para o pecado de Israel e diz assim:
Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. O Senhor disse: eu tirei vocês do Egito. Eu dei essa terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança. Eu disse: vós, porém, o aparente sucesso, que na realidade era fracasso, vós, porém, permitistes que o inimigo habitasse no vosso meio. Você deve sair. Você deve abandonar o seu pecado. Vocês colocaram essas tribos no meio de vocês. Esses povos, eles ainda habitam no vosso meio. Eles serão para vocês laço. Eles vão servir de juízo para vocês. O que Israel fez, irmãos? Chorou. Israel chorou. O nome Boquim, em hebraico, literalmente vem da palavra bacá, que é do verbo chorar. Boquim é um lugar de choro. Por isso, naquele lugar, eles choraram, eles clamaram e sacrificaram ao Senhor. Mas até aqui, tudo aparentava arrependimento, mas não houve arrependimento. Parecia conquista, mas era derrota. Parecia subjugar o inimigo, mas era ser controlado pelo inimigo, do próprio coração. Parecia arrependimento, mas não era. Eles choraram. Martin Lloyd Jones foi acusado de encorajar emocionalismo no meio do protestantismo. Só que Lloyd Jones uma vez disse: é muito fácil fazer os homens de Welsh, de uma região da Inglaterra, é muito fácil fazer os homens dessa região chorarem. Mas é necessário um terremoto para fazê-los mudar a mente. É fácil chorar quando alguém diz: eu vou tirar a tua paz por causa do pecado. Mudar a mente, que não aconteceu, porque as consequências vão ser claras na sequência do texto. Sim, o Senhor quer que nosso coração seja derramado em lágrimas por causa do pecado. Mas talvez Joel, no capítulo 2, verso 12 e 13, nos ajude a entender o que o Senhor quer de nós. Retorne a mim, disse Joel, citando o Senhor, volte-se a mim de todo o teu coração, com jejum, com choro,
com tristeza. Rasga teu coração, não a tua veste. Não as tuas vestimentas. Rasga o teu coração. Aquele lugar foi chamado lugar de lágrimas, mas o Senhor queria transformar a alma do seu povo. Cuidado, os alertas foram lançados, a mensagem foi proclamada, o pecado foi exposto, choramos. O que faremos amanhã? Como viveremos amanhã? Ainda com os falsos deuses dentro da nossa casa? Ainda com rebeldia no nosso coração? O que eu preciso fazer depois de chorar? Mudar o modo de viver. Mudar o modo de viver. Essa é a palavra do Senhor para o seu povo nessa manhã. Volte-se a mim com choro de todo o coração, mas venha com o coração rasgado, não simplesmente a sua veste. Arrependa-se dos seus pecados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a tua voz e sermos desafiados a uma vida santa que de fato glorifica o teu nome. Socorre-nos na nossa caminhada, porque tantos acordos com o pecado temos feito, quantos inimigos dormem conosco, quantos inimigos andam conosco, e principalmente a malícia do nosso próprio coração. Tem piedade de nós, Senhor. Ensina-nos a expulsar os teus inimigos, especialmente do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.